Boa tarde a todos. É com muita alegria, ali não parece nada como eu disse, é com muita alegria que estamos a iniciar aqui na Casa Espírita um contacto com o professor Moacir Lima, que se encontra no Brasil e que nos vai oferecer aqui hoje um tema que certamente nos irá agradar a todos, que é Corta a Corda. Mas melhor do que eu possa aqui expor, ele irá explicar, irá desenvolver, e eu basta-me dizer que este nosso amigo já é habitual, com uma imensa bênção para nós, aqui nestes nossos encontros em Portugal, e já dispensa apresentações. De qualquer das formas, vou aproveitar para fazer aqui uma ponte, que se quiserem, podem e devem ir rever todas as exposições que ele já aqui fez, onde inclusivamente está apresentado o seu currículo e que se encontram os vídeos gravados e que se encontram disponíveis para todos no nosso Facebook, está bem? Fica aqui o convite. Então, nós nas Casas Espíritas iniciamos sempre os nossos trabalhos, as nossas atividades com uma oração. Não é por ritual, já sabem, dizemos quase sempre, é porque é nestes momentos que é importante nós abrirmos campo ao alto, a ligarmos-nos à essência divina em nós, a ligarmos com toda a espiritualidade bondosa que sempre nos assiste e que muitas das vezes não nos pode auxiliar porque nós não abrimos campo. Então, vou-vos convidar a cerrar os olhos e em conjunto, numa sintonia vibratória de alma e coração, vamos agradecer a todos aqueles do lado espiritual que por nós vibram continuamente, querendo o bem, querendo o amor, querendo o auxílio, querendo que conquistemos o melhor de nós rumo ao projeto traçado no alto e pedindo também a Jesus que nos abençoe a todos, a estes seres que nos amparam a nós e a nós aqui do lado físico, neste trajeto quantas vezes difícil, procurando melhorar-nos com o amparo do alto. Então, ao dia 2 em especial, vamos pedir bênçãos de luz para o nosso querido amigo que nos vai expor aqui um tema em nosso benefício. E vamos pedir que todos os nossos lares, as nossas famílias, os nossos amigos, mas também aqueles que ainda não nos conseguem amar ou aos quais ainda nós não conseguimos amar, que também eles beneficiem das bênçãos do alto, porque mais tarde, quando estivermos todos em cumprimento da lei divina que Jesus nos oferece, todos seremos irmãos, todos seremos fraternos uns para com os outros. Até lá, que estas bênçãos de luz nos iluminem interiormente, auxiliando nas escolhas que iremos fazer. Muito obrigada. E é assim, queridos amigos, que agora vamos ter aqui conosco o professor Moacir Lima. Nós vamos estar aqui nos bastidores, mas vamos ouvir tudo, está bem? Certo, então. Primeiramente, agradecer a oportunidade deste convite. É sempre uma oportunidade de servir, e é exatamente aquilo que buscamos, inspirados no maior de todos os reis, que não tinha servos, mas sim veio para servir a humanidade. Esse exemplo de humildade que nos foi dado pelo Mestre Jesus. E um detalhe muito importante, antes de entrar propriamente no tema, mas já relacionado a ele, é essa prece que nós fazemos sempre no início. Isso está de acordo com o nosso conhecimento da doutrina, confirmado pelas mais modernas experiências científicas. A física quântica nos informa que lá no mundo subatômico, a expectativa do fato cria o fato. A expectativa do evento cria o evento. Se eu espero somente acontecimentos negativos,
Não chega ao ponto de eu ter condições de criá-los objetivamente, mas, no mínimo, eu crio uma ambiência vibratória propícia à manifestação dessas coisas negativas. E é por isso que guardamos sempre a esperança em dias melhores. Apesar do catastrofismo noticioso da imprensa a serviço do desastre, nós sabemos que a nossa missão vai adiante destas picuinhas, desses interesses meramente materiais. E nesse sentido, há uma experiência muito interessante que convém relatar, feita no Canadá. Os cientistas pegaram alguns ratos brancos, destes de laboratório, e colocaram-nos em reservatórios com água, com uma entrada muito grande, de modo que eles não conseguiriam se salvar. Eles se debatiam, tentavam nadar, até que eram vencidos pelo cansaço e, em média, em 15 minutos, não resistiam mais e se afogavam. Aí tiveram uma ideia. Quando os ratinhos estavam prestes a se afogar, estavam no limite da sua resistência, eles retiravam os ratinhos e os reanimavam. Esses ratinhos, retirados num estado de quase morte e depois recuperados, eram outra vez jogados nos reservatórios onde deveriam lutar para não se afogar. Lembremos que eles resistiam 15 minutos. Depois de terem sido salvos uma vez, eles passaram a resistir 6 horas. Qual é a conclusão que podemos tirar desse fato? 15 minutos e depois de quase terem morrido, sendo salvos e reanimados, 6 horas. Qual seria o segredo dessa experiência? Nós poderíamos até pensar o contrário. Estavam com medo, já haviam quase morrido, e como já haviam quase morrido, teriam mais medo, pânico, menos resistência. Mas, no seu microcérebro, estava registrado que havia a possibilidade de se salvarem. E acreditando nessa possibilidade, suas resistências mais do que dobravam. Suas resistências passavam de 15 minutos, um quarto de hora, para 6 horas, portanto uma resistência 24 vezes maior. E o que motivou essa resistência? A fé. Portanto, quando falamos em cortar cordas, em cortar amarras que prejudicam nossa evolução, nós devemos nos lembrar que uma delas, e muito grave, é o pessimismo, é o desespero, é acharmos que a humanidade não tem mais solução, que o homem vai muito mal, que não temos mais nada a fazer aqui, porque com esse tipo de pensamento nós enfraquecemos as nossas resistências diante das dificuldades que surgem, e nós sabemos pela doutrina que não são castigos. Chega dessa doutrina de castigo, chega dessa história de que estamos aqui como eternos devedores, como seres maus apenas para resgatar débitos do passado. Não, nós estamos aqui para aprender. E como o conhecimento da verdade liberta, o conhecimento da liberdade, o conhecimento da verdade nos faz cortar todas as cordas que nos escravizam e podermos voar sem peso rumo, metaforicamente, a nossa alta destinação espiritual. Exatamente este o ponto crucial da questão. Desenvolvermos nossa fé sem deixarmos nos prender pelas cordas do pessimismo. Há hoje, e com alguma razão para quem não compreende que a vida não é só essa limitada existência terrena, muitas cordas que nos prendem. Mal comparando, quando recebemos essas mensagens negativas, nós somos como filhotinhos de águia que foram sequestradas por um conjunto de galinhas malvadas. Imaginemos um conjunto de galinhas ressentidas tendo sequestrado alguns filhotinhos de águia. O que essas galinhas ressentidas, sabendo e querendo negar a possibilidade daquelas águias, vão ensinar estas águias bebês, a esses filhotinhos de águia? Vão dizer naturalmente, e essa é a voz do pessimismo que precisamos calar, com boas leituras, com atividade, com práticas espirituais, com empatia, com fraternidade.
que elas vão dizer? As galinhas às águias: vocês não são águias, vocês são galinhas. E como tal, vocês não sabem voar e nunca saberão. E, portanto, jamais construam seus ninhos à beira de abismos, porque sua incapacidade de voar vai levá-las à morte ao tentarem sair do ninho. Vocês têm que dormir ali no puleiro. Vocês têm que pôr seus ovinhos e cacarejar. Vocês têm que ciscar no terreiro e agradecer. A bolsa milho velho, está tão em moda essas bolsas que nos levam a não progredir, a nos acomodar. Agradecer a bolsa milho velho que o fazendeiro, candidato a presidente do galinheiro, vai vos dar todos os fins de tarde. Como será o futuro dessas águias? As galinhas dirão que águias são malvadas, que águias matam outros animais, que é uma lei da natureza naquele estágio, e dirão naturalmente que elas jamais terão essa possibilidade. Estas águias são geneticamente águias, mas serão psicologicamente galinhas. E como o psiquismo, a mente é a grande criadora, hoje nós sabemos que o pensamento é energia criadora, essas galinhas, essas águias não desenvolverão suas possibilidades, não desenvolverão suas potencialidades. Aí nos perguntamos, mas é feio, é pecaminoso, é errado ser galinha? Não. Quando se está no estágio evolutivo da galinha, quando se está naquele estágio, é muito natural todas as atitudes correspondentes ao dia a dia dos galináceos. Mas, vejamos o desperdício, ter as possibilidades de força, de voo, de busca de novos horizontes de uma águia e ficar presa a um cercadinho como galinha é um desperdício de possibilidades. E isso, se fizermos, nossa consciência nos cobrará. Imaginemos que recebemos todas as possibilidades de criatividade, de evolução, de prática do bem, de divulgação da doutrina, de empatia, de fraternidade, e escondemos tudo isso achando que não somos capazes de nada. Naturalmente, nossa consciência nos cobrará esse atraso em relação à evolução que poderíamos ter tido. Porque a regra é evoluir. Evoluir é uma lei, mas se nós podemos avançar 100 numa determinada escala, e por preguiça, por falta de fé, por falta de conhecimento espiritual, dos 100 que tínhamos possibilidade de avançar, avançamos 2 ou 3, nós naturalmente seremos como aquele personagem da parábola dos talentos, que recebendo um, ao invés de utilizá-lo, enciumou-se daqueles que receberam mais e enterrou seu talento, nada havendo produzido, tendo ficado parado ao invés de ter evoluído. Assim nós encontramos em nossa vida muitas cordas que precisamos eliminar, que precisamos cortar. Algumas são úteis por algum tempo, mais tarde há que rompê-las, outras são cordas das quais nem devemos nos aproximar. Prender-se às cordas do racismo, prender-se às cordas do egoísmo, de não ter capacidade de enxergar o problema do nosso semelhante, estas cordas que nos separam como seres humanos, as cordas do preconceito, precisam ser definitivamente cortadas. Há outras, no entanto, que são úteis por algum tempo. E nossa inteligência deve nos ensinar qual o momento de cortá-las. Essa palestra, com o título de Corta a Corda, vem de um livro que eu escrevi e cujo título me foi inspirado, me foi sugerido pela minha mulher. De modo que eu sempre tenho dito que aquelas pessoas que acham que o título da obra Corta a Corda é bom, devem dirigir seus elogios a mim, porque aceitei a opinião. Mas se acharem que não é bom, devem dirigir críticas a ela, que deu a sugestão. Isso naturalmente é uma brincadeira,
mas esse título se inspirou numa história que correu há algum tempo pela internet, de um astronauta que numa noite muito fria resolveu ir ao espaço. Mas como ser astronauta era um sonho, ele não conseguia ir ao espaço, ele reduziu um pouco o seu sonho, que é muito natural, e resolveu escalar montanhas. E uma noite muito fria, resolveu aventurar-se sozinho a escalar uma montanha. Num determinado momento, ele perdeu o contato com a pedra e ficou balançando no ar, preso apenas a uma corda que o prendia à montanha. Neste momento, desesperado, resolveu pedir socorro a Deus. Dizem que quando as pessoas estão em perigo, elas começam a acreditar em Deus. Eu não penso assim. Acho que quando as pessoas estão em perigo, elas passam a querer acreditar, que é diferente de crer. Mas de qualquer forma, este cidadão, oscilando no ar, naquela massa de ar gelada, resolveu pedir socorro a Deus e gritou: Deus, me ajuda. E para sua surpresa, ouviu uma voz vindo do infinito que dizia: se queres que eu te ajude, corta a corda. Ele não acreditou na mensagem, mesmo tendo-a recebido. E, em vez de fé, criou desconfiança e disse: o senhor provavelmente deve estar a brincar comigo, porque se eu cortar a corda, eu sei que a lei da gravidade ainda não foi revogada e eu vou me esborrachar no solo, eu vou morrer nessa queda. E resolveu repetir o pedido. E, em vez de gritar: Deus me ajuda, ele gritou: Deus, ajuda-me. Quem sabe o Senhor é muito cioso do sincretismo pronominal e gosta mais da forma ajuda-me do que da forma me ajuda, embora gramaticalmente as duas estejam corretas. E gritou: Deus, ajuda-me. E ouviu a mesma resposta: se queres que te ajude, corta a corda. A dúvida prevaleceu sobre a fé. Mas aí nós já tínhamos condições de uma fé baseada em fatos, que é o modelo da fé raciocinada. Ele tinha evidências, mas continuou a desconfiar e ficou à espera do milagre, ao invés de propiciar com a sua colaboração o milagre do caminho que lhe havia sido indicado. Na manhã seguinte, pessoas que passavam pelo local viram aquele corpo suspenso no ar, enregelado, a apenas 40 centímetros do solo. Se houvesse cortado a corda, teria sobrevivido. Então era a hora de efetuar aquele corte de corda, de não se deixar mais prender aquele obstáculo, mas ele não percebeu por quê. Lhe faltou fé. Nós precisamos desta fé para, como os ratinhos, termos confiança e assim aumentarmos a nossa força e assim aumentarmos a nossa capacidade de, com coragem, enfrentar desafios, levando-nos ao sucesso. Essa coragem é absolutamente fundamental. E é por isso que na doutrina espírita nós buscamos a fé raciocinada, aquela que não entra em conflito com a ciência, aquela capaz de enfrentar a ciência e a evolução humana em todos os tempos e em todas as épocas do progresso humano. Porque essa fé é a fé inabalável. É uma fé que nós não temos apenas por ouvir alguém dizer, baseado, quem sabe, num argumento de autoridade. Santo fulano de tal mandou fazer tal coisa, então eu devo fazê-lo. Não. É a fé que nos permite duvidar. A fé da doutrina espírita nos permite o questionamento. Nos diz que é preferível rejeitar verdades a aceitar mentiras. Então é uma fé que nos dá convicção, que nos dá força, que não nos deixa vacilar nos momentos de maior dificuldade. E essa fé se reforça nas nossas atitudes. A fé sem obras é morta. A fé se reforça no amor que temos ao próximo, na capacidade de desenvolver a empatia e os verdadeiros sentimentos de fraternidade. Vejamos um exemplo. Vamos supor, num pequeno exercício de imaginação,
que a criança, na vida intrauterina, pudesse adquirir determinados conhecimentos do mundo e da biologia em geral. Esta criança saberia que o cordão umbilical é indispensável para a manutenção da sua vida, e o corte do cordão umbilical significaria sua morte. Isso é verdade? Sim, mas a verdade é histórica. É verdade na vida intrauterina, nesse tipo de vida, nessa fase da existência humana, em que já existe vida. Não podemos eliminar como se fosse uma coisa qualquer. Não podemos cortar a evolução de um ser. É um crime o aborto contra quem não tem a menor condição de se defender. A criança então aprenderia que na vida intrauterina, que é vida, o corte do cordão umbilical seria fatal. Aí passa-se o tempo e ocorre o nascimento. A criança nasce, ocorre a separação entre o corpo da mãe e o corpo do filho. Essa criança acha muito incômoda a nova situação. A luz é muito forte e causa dor nos seus olhos, que mal consegue abrir. Os sons são muito fortes, diferente daqueles sons escutados lá na vida intrauterina. A temperatura não é tão agradável quanto a temperatura do líquido amniótico. E agora tem que fazer esforço até para respirar, porque lá na vida intrauterina isso era absolutamente desnecessário. Movimentar-se, nem pensar. Lá dentro do líquido uterino, colocava os pés numa parede, com isso se movia para o outro lado. Dava uma cabeçada na parede interna do útero e era um sucesso geral. Todo mundo olha, está se movendo, põe a mão aqui para ver e coisas do tipo. Agora, a vida estava muito mais difícil. E provavelmente essa criança, se pudesse, pediria para voltar. Eu não estou acomodado aqui. O atrito com as cobertas é muito ruim. A temperatura não é aquela temperatura agradável. Essa vida não é boa. A visão pessimista. E o que é pior? Alguns momentos após ter recebido uma palmada, porque para respirar também precisa fazer esforço, alguém se aproxima com uma tesoura. E se a criança pudesse perguntar, o que vais fazer? A pessoa responderia, cortar o cordão umbilical. E a criança gritaria, socorro, chama a polícia porque querem me matar. Eu aprendi que o cordão umbilical é absolutamente necessário para a minha vida. O que era verdade na vida intrauterina. Na vida extrauterina é necessário o corte para que a criança, mesmo com dificuldade, mesmo sentindo sensações menos agradáveis, desenvolva energia suficiente para breve caminhar com suas próprias forças, respirar, colocando a quantidade de ar desejada nos pulmões e então cortando a corda umbilical e realizar a sua tarefa como ser responsável, independente, capaz de agir com as suas próprias forças. Muitas vezes nós nos sentimos numa situação desse tipo. Queremos uma superproteção, queremos um cordão umbilical que nos ligue a algo e não queremos assumir a nossa responsabilidade. O corte do cordão umbilical é a nova vida, o novo descobrimento, é a saída do paraíso, tão mal interpretada. Culpou-se Eva como mulher daquela saída do paraíso. Não, Eva foi uma heroína. O comer do chamado fruto da árvore do bem e do mal significou o despertar da consciência. Adão estava acomodado. E quando disse a Eva que não era possível, que não era permitido comer o fruto da árvore proibida, naturalmente Eva perguntou-lhe por quê? Por que não podemos comer do fruto da árvore proibida? Qual foi a resposta? Porque o Senhor proibiu. Isso é o que, em filosofia, se chama argumento de autoridade. É verdade porque alguém disse. E na fase mitológica da filosofia grega pré-socrática, acreditavam-se nos mitos porque alguém com a responsabilidade de um Homero
havia dito que eles existem. Mais tarde, Aristóteles diz, não interessa quem disse. As discussões na Grécia, naquele tempo, costumavam terminar com Aristóteles disse. E ele chamou seus discípulos e repreendeu-os. Vocês então não me entenderam. Aristóteles disse não é argumento suficiente. Nós temos que ver o fundamento de cada tipo de argumentação. Então passamos para uma nova fase, em que o argumento de autoridade por si só não vale. O Senhor proibiu por quê? Não é exatamente essa a fé que nós cultivamos. Existe justiça divina, como justiça divina com tantas diferenças no mundo, mas existe o mecanismo da reencarnação. Todos partiram de um mesmo princípio, todos nós fomos criados simples e ignorantes, então começamos a entender. E por entender aceitamos, e não por imposição. Eva, naquela lenda, foi a pioneira. O Senhor disse, não é suficiente. Vamos saber o porquê. E tanto insistiu, até que Adão comeu o fruto da árvore proibida e foram expulsos do paraíso. E aí, como é uma lenda, nós podemos fazer interpretações ou outras lendas dentro dela. Ah, o Senhor castigou-os. Não. Na verdade, o Senhor ficou muito feliz. Apenas fez um pequeno jogo de cena. Porque se a criatura foi feita à imagem e semelhança do Criador, deve ter as características do Criador. E a principal característica de um Criador é a criatividade. Então, sair do paraíso vai requerer criatividade. Ficar ali, sem ter o que fazer na vida, contra o espírito humano, não é para águia, é para galinha. Ficar ali naquele cercadinho, por cômodo que seja, sem ter o que inventar, sem ter o que criar, sem evoluir. A saída trouxe dificuldades, as dificuldades trouxeram desafios, e os desafios trouxeram superação. As distâncias eram muito grandes. Cria-se a roda, cria-se o veículo a tração animal, cria-se o automóvel, cria-se o avião a jato, cria-se o satélite artificial, tudo isso para encurtar distâncias. Criamos inventos como a internet, que me permitem agora estar em vários lugares ao mesmo tempo, em um outro continente. E que permite a pessoas de outros continentes estarem aqui comigo, nos transmitindo boas energias, cabendo todas numa sala em que fisicamente não caberiam. Então, esses são os milagres, consequências da saída do paraíso. Pondo em jogo a criatividade humana, pondo em jogo o progresso, pondo em jogo como nós devemos nos portar e assumindo a responsabilidade que temos, dita pela própria ciência, de co-criadores da realidade. Não mais seres passivos a observar o mundo, mas mais do que isso, a construir um mundo de acordo com nossas necessidades evolutivas. E se é verdade que a expectativa do fato cria um fato, uma expectativa de esperança, mas não esperança passiva, esperança com atividade. Não ficar como o homem do início da nossa história, pendurado, querendo que Deus faça tudo por ele. E ele não queria nem gastar energia para cortar a corda. Ele tinha medo. Esse medo nos faz muito mal. A certeza, a continuidade da vida espiritual desenvolve as nossas potencialidades de maneira extraordinária. Então, com a saída do paraíso, começam as dificuldades, com as dificuldades começa a ser posta em jogo, em atividade, a criatividade do ser humano. E assim nós vamos nos livrando de pesos que colocam aos nossos pés e que nos impedem de voar. Cortar aquelas cordas que querem amarrar nos nossos pés, dizendo, o ser humano é muito mau, o ser humano não tem condições de evoluir. Na verdade, existe em nós, isso é um dito popular, luz e sombra. Mas a verdade mesmo é que sombra não existe. Sombra não tem existência própria. Na física existe só a luz. A sombra é a consequência de colocarmos um obstáculo entre a fonte de luz e algo que a luz deveria atingir, mas nós não permitimos pelo obstáculo. Por isso não existe sombra forte,
Não há sombra que resista a um riscar de fósforo. Então, o que nós devemos é aumentar a luminosidade, é pensar na luz. Nossa missão não é combater, nossa missão é criar. Nossa missão não é combater a treva, nossa missão é criar a luz. Porque com a luz, a treva desaparece por si mesma, uma vez que não é uma forma de energia, que não tem energia própria. E assim, nós temos vários setores. Não é combater o frio com mais frio, como alguns que querem combater o ódio com mais ódio, não. É com o calor. Calor é energia física, frio não é energia. Frio não é nada. Frio é ausência de calor apenas. O calor resulta da vibração das moléculas que formam os corpos. Se terminarmos a vibração, teremos o frio absoluto, teremos o zero absoluto, mas ele não existe em si mesmo. Ele é a consequência da ausência de vibração. Assim, pensando em nossa espiritualidade, são as vibrações positivas que nos fazem progredir, que nos fazem entrar em contato com a espiritualidade superior. Então, ao invés de nos preocuparmos objetivamente com a treva, vamos nos preocupar com a luz. Vamos nos preocupar com o amor e não com o ódio, porque no crescimento do amor, o ódio deixa de existir. É por isso que existem algumas coisas que não nos fazem bem. Por exemplo, aqueles noticiários catastrofistas de crimes hediondos, de coisas terríveis, que não sei por que a imprensa gosta tanto de divulgar. Não é que não devamos conhecer a realidade, nós temos que ter o cuidado de não passar do conhecimento do fato para o envolvimento com as emoções do fato. Explico. Nós temos a notícia de um crime terrível, de um crime hediondo. Nós sabemos que essas coisas existem e basta. Não é favorável à nossa alma ir aos detalhes. Por quê? O conhecimento dos detalhes vai gerar duas conclusões. Sabemos de uma ação terrível, um crime hediondo. O que isso desperta em nós? Muita raiva, ódio mesmo do assassino e muito pesar, muita pena da vítima em relação a quem, infelizmente, nada podemos fazer. Então, neste momento, nós criamos dois tipos de sentimento: ódio e melancolia, lástima, pena. Nenhum desses sentimentos faz bem para nós. Nós sabemos que cada sentimento gera no nosso hipotálamo a produção de químicos, aminoácidos de pequena cadeia que vão alimentar nossas células. Então nós estaremos neste momento em que cultivamos ressentimento, em que cultivamos ódio, nós estamos alimentando mal nossas células e podemos viciá-las nesses alimentos negativos. Então vamos tomar conhecimento da realidade humana para poder corrigi-la. Aqueles fatos que nós podemos melhorar e saber que não há a menor possibilidade de combater ódio com ódio. Nós só podemos combater ódio com amor. À medida que a luz vai aumentando a sua intensidade, os cantos sombrios vão sendo atingidos por ela, porque a luz até se difrata, ela faz voltas para chegar àqueles cantos, e assim nós estaremos eliminando a escuridão, com um esforço luminoso que nos faz crescer, que nos faz melhorar em todos os aspectos da nossa existência. É criando luz que nós vamos evoluir, até porque hoje os conhecimentos mais modernos dizem que o universo é feito de luz. Tudo que existe resulta da vibração de pequeníssimos e invisíveis filetes de energia, chamados supercordas, que ao vibrar produzem a matéria e todas as suas características. O que são as supercordas, cuja vibração produz tudo o que nós vemos no universo, e mesmo aquelas partículas invisíveis? Na falta de uma linguagem mais adequada na própria física, nós as chamamos supercordas e dizemos que são filetes de energia. Mas filetes de energia eletromagnética representam o quê? Energia eletromagnética é luz. Então,
todo o universo é feito de luz, não de sombra. É a luz que constrói, é a luz que nos faz evoluir, é a luz que faz com que não nos prendamos a coisas negativas. Quando começamos a acreditar coisas do tipo os maus pensamentos são mais fortes do que os bons pensamentos, o que é uma rematada tolice. Quando começamos a pensar que o mal é mais forte do que o bem, nós começamos a permitir que amarrem pedras muito pesadas aos nossos pés, e isso nos impedirá de voar. Então cortemos essas cordas da maledicência, de não nos alegrarmos com o sucesso dos outros, da inveja, do rancor, do vitimismo. Os outros são mais bem protegidos do que eu, e fico então a me queixar eternamente, ao invés de buscar meios de evoluir. Essas cordas nós precisamos cortar. Falamos que existem momentos em que cordas são úteis. Imaginemos um navio quando está à beira do cais. Existe uma grossa corda, existem grossas amarras prendendo-o ao cais. E ele fica balançando enquanto está sendo descarregado e carregado. Vejamos a visão pessimista. A visão pessimista diria o seguinte ao navio: olha, é melhor ficares aí amarrado ao cais do que te aventurares no oceano. Aqui não estás desgastando os teus motores, não estás queimando combustível, não estás enfrentando temporais, grandes ondas, perda de rumo, nem nada disso. Então fica aqui, porque tu não tens condição de ir adiante. Mas será que o navio foi criado para ficar amarrado ao cais? Será que nós fomos criados para ficarmos amarrados em preconceitos de toda ordem? Não, o navio foi criado para singrar os mares, enfrentar tempestades, sim, quando elas se manifestarem, e assim superá-las, e assim crescer, como nós fomos criados, não para ficar acomodados em uma situação qualquer, mas para partir para a nossa grande pátria, que é o universo, levando nossa mensagem, nosso conhecimento, realizando a comunicação com a pátria da espiritualidade, recebendo boas mensagens, pondo-nos em atividade permanentemente, porque exatamente essa é a nossa destinação. Exatamente esse é o fito para o qual nós estamos aqui neste momento, buscando a riqueza da espiritualidade, não nos tornando jamais escravos dos nossos teres, sabendo os necessários para o nosso uso com moderação e para a marcha do espírito rumo à espiritualidade superior. E uma das amarras que nos prende muito é exatamente a ideia que nós temos muitas vezes da culpa. Nós muitas vezes nos sentimos culpados por coisas que não têm o menor sentido. As religiões antigas, as religiões tradicionais, elas falavam muito a respeito de pecados, de culpas, e nós nos sentimos eternamente culpados. Isso foi um jogo político muito praticado na França pré-revolucionária, que estava dividida em 3 estados. O primeiro estado era o clero, o segundo estado a nobreza, e o terceiro estado era o povo, leia-se o resto. O primeiro e segundo estados representavam menos de 5% da população e acumulavam mais de 95% dos poderes. O terceiro estado, o povo, não tinha nenhum tipo de poder. Então ensinavam o quê? Ensinavam que o primeiro e o segundo estados poderiam gozar dos prazeres da vida e poderiam ser felizes mesmo aqui nesta vida. Ao terceiro estado, ao povo em geral, competia somente obedecer o primeiro e segundo estado, servi-los com toda a sua força, sofrendo, porque seriam felizes depois da morte, no outro lado da vida, no outro mundo. Isto era um jogo muito solerte para prender com cordas de escravidão e submissão à população que não poderia nem ter suas propriedades, nem ter qualquer tipo de direito ou de felicidade aqui nesse mundo, transferindo
tudo para o outro mundo, para a outra vida. E neste sentido, as religiões tradicionais encheram as pessoas de pecado. O que é o pecado? De acordo com aqueles ditos tradicionais e superados. O pecado é uma ofensa a Deus. Vamos pensar só um pouquinho. É muita pretensão. Um de nós, uma subpartícula de carbono, perdida no fundo do quintal da Via Láctea, ofender a inteligência suprema. Mas Deus está com um problema de melindre. Ele está se ofendendo por quase nada, porque é o que representa um de nós diante do Criador de todo o universo. Ou estaria Deus com um problema de autoestima, precisando, quem sabe, dos auxílios de um coaching, que agora está muito na moda? Não existe essa questão de ofensa e não existe toda essa culpa. Nós já nascemos culpados, segundo as religiões tradicionais. A culpa do pecado original no paraíso e uma segunda culpa, segundo a teologia tradicional, porque fôramos concebidos no pecado. O que é uma maneira canhestra de descrever o que pode ser e deve ser um ato de amor e não um ato de pecado. Mas esse jogo todo tem um motivo. Como tinha motivo dizer que somente o primeiro e segundo estado poderiam ter felicidade, riqueza, abundância aqui neste mundo. Qual é o motivo? Então, vamos raciocinar e ver como o Espiritismo nos libertou. E alguns não entenderam e continuam escravos. Vamos raciocinar sobre isso. Alguém que tem muita culpa, vamos transformar essa palavra culpa em dívida. Tem muitos débitos. Quem tem muitos débitos não tem muito poder de negociação. Imaginemos uma pessoa altamente endividada, que vai a uma dessas instituições de caridade, é brincadeira, se chamam bancos, e vai conversar com o gerente a respeito das suas dívidas. Será que ele vai colocar os pés em cima da mesa do gerente e quando o gerente chegar dizer, olha, tens que saber bem com quem estás falando, sou um cidadão altamente endividado e vou te dizer como é que nós vamos recuperar os meus débitos? Não vai ser assim. Ele não terá muito poder de negociação, ele vai chegar lá humilde e submisso. Pois bem, as religiões antigas nos proibiram tudo aqui nesse mundo. Tudo é feito, tudo é pecado, tudo é proibido. A toda hora estamos pecando. Chegou a haver, na época medieval, uma tabela que relacionava pecado e valor para se pagar a indulgência, como se pudesse pagar pela culpa em dinheiro. Inventou-se a confissão para que todo mundo tivesse alguma culpa a dizer. Então, todas as pessoas deviam muito. Então, enquanto a ciência disse que veio para transformar o universo e dar mais poder ao homem, a filosofia veio para decifrar o homem. As religiões diziam que vieram salvar o homem, mas não diziam de quê. Inventaram, então, uma enorme lista de pecados. Não que sejamos seres puros, inocentes, temos naturalmente as nossas culpas, mas bastam as reais. Não precisamos inventar mais do que isso. E qual era o preço da salvação? O preço da salvação era a submissão, era aceitar o dogma, era aceitar a imposição, era nada questionar. Nesse sentido, o Espiritismo foi verdadeiramente revolucionário. Não há dogmas. Existe uma fé raciocinada. Temos o direito de questionar e devemos questionar para não nos entregarmos a meras superstições sem nenhum sentido lógico, filosófico ou científico. Então o Espiritismo veio cortar essa corda do argumento de autoridade, a corda do dogma e dizer que nós temos livre arbítrio. E por isso mesmo, ao compreendermos o mecanismo das reencarnações, não devemos confundir reencarnação com karma. Existe. Nós todos temos nossos débitos, mas não é só para isso que nós estamos aqui. Chico Xavier já nos ensinou que, se num determinado momento os senhores do karma vierem bater à nossa porta para nos apresentar quais oficiais de justiça uma dívida a ser executada e nos encontrarem a serviço do bem, da caridade, da fraternidade,
nossas penas podem ser postergadas ou até mesmo comutadas. Não é porque eu pratiquei uma violência física contra alguém em outra vida que agora eu tenho que sofrer uma violência física. Porque a pessoa que praticar a violência física contra mim estará se atrasando. Estará criando um karma, então, para ela, neste momento. Estaria ela a serviço das forças da espiritualidade? Logicamente que não. Então, a melhor maneira de efetuarmos resgates é nos dedicarmos à prática do bem. E é por isso que nós sabemos que sempre teremos oportunidade. O Espiritismo é uma doutrina de esperança, sem condenações eternas e sem uma beatitude celeste em que também não teríamos nada a fazer, que é contra a nossa natureza de buscarmos o novo, de buscarmos a realização, de buscarmos a evolução. Eles nos pintavam um panorama que nós éramos quais náufragos em um mar tormentoso. E quem está a se afogar num mar tormentoso e ver passar por perto uma embarcação e alguém desta embarcação atira ali uma tábua, ele vai se agarrar na tábua. Não vai discutir se a tábua está bem pintada, se está mal pintada, se é bonita ou se é feia, se tem um distintivo do Benfica ou não. Ele não vai discutir essas coisas. Ele se agarra na tábua e é puxado a bordo. Depois, numa situação mais cômoda, vai questionar alguns assuntos, pois assim pintavam nossa evolução antigamente. Nós éramos pecadores, completamente perdidos, e a tábua de salvação acredita no dogma. Te submete ao primeiro estado e ao segundo estado lá na França, submete a dogmas religiosos sem fundamento mais adiante, ou a Inquisição poderá te punir. E finalmente nós nos libertamos numa nova visão do homem, esse mecanismo progressivo de vidas em que nós vamos aprendendo, em que nós vamos com amor resgatando os nossos débitos. Não existe somente o caminho da dor, existe o caminho do serviço, existe o caminho da utilidade, existe o caminho da caridade, que pode e é uma alternativa, pode ser e é uma alternativa ao caminho da dor. O caminho da dor ele existe, mas é dedicado aos mais recalcitrantes, aos que não querem ver, aos que não querem realizar essa evolução espiritual que nós realizamos, nos liberando de todas as amarras que nos prendem a coisas negativas e buscando aquilo que de positivo há, com uma boa expectativa em relação ao nosso semelhante, procurando o bem, procurando a evolução, procurando o conhecimento que nos liberta. A mensagem da doutrina espírita, além de ter criado um corte definitivo entre esse mistério da vida no além, porque os espíritos estão aí e podem se comunicar conosco, essa é a grande prova da sobrevivência. Se uma vez ocorrido o trânsito da morte, não houvesse nenhuma comunicação com nenhum daqueles que partiram, nós não teríamos nenhuma razão para acreditar que a vida continua. Porque tudo o que existe se manifesta, de uma forma ou de outra. A ciência identifica as partículas pelo grau de interação umas com as outras. Então, se não fosse real o mecanismo da mediunidade, a comunicabilidade entre os dois planos, nós não teríamos qualquer razão lógica ou de bom senso para crer na sobrevivência do homem ao trânsito da morte, para crer na eternidade e na continuidade da vida. Essa crença, essa certeza é que nos torna felizes, é que nos torna verificadores da verdadeira alegria. Como diz Antoine de Saint-Exupéry, na magnífica obra O Pequeno Príncipe, as coisas verdadeiras, os sentimentos verdadeiros são invisíveis aos olhos, são perceptíveis apenas com o coração. E hoje, estudos científicos na área da cardiologia mostram que o coração manda mensagens ao cérebro, assim como o cérebro manda mensagens ao coração. E quando essas mensagens estão em sintonia, estão em harmonia, estão no rumo das frequências do amor, do
querer bem, da fraternidade, nós temos os melhores padrões possíveis de energia lançados para as nossas células e que faz o nosso organismo funcionar bem como um todo, sentindo a alegria de viver, esse milagre de todo dia que é a vida. Há pessoas que ao acordar pela manhã dizem, já gastei mais um dia, que lástima, não sei quantos tenho. Outros que dizem, obrigado por mais um dia, mais uma oportunidade de viver, de construir no plano mental, no plano espiritual e no plano da materialidade, por ter uma nova chance, por poder pensar. Essa faculdade maravilhosa que é o pensamento. O universo é um infinito. Nossa galáxia tem cerca de 120 mil anos-luz de extensão, o que significa que a luz, com sua velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, gasta 120 mil anos para atravessar nossa galáxia. Não é a única, não é a maior, mas nós, com o pensamento, viajamos por tudo isso. E esse pensamento é uma faculdade extraordinária do espírito. Isso tudo nos ensina a cortar as amarras que nos prendem e nos impossibilitam nossa evolução. As amarras do preconceito, as amarras da intolerância, do dogmatismo, que não nos permitem ver nosso irmão como irmão e criam expectativas negativas em relação à vida. Nós estamos aqui para aprender a amar, para sermos felizes. Chega de nos culparmos por questões mesmo até de onipotência, de coisas com as quais nós não temos a menor responsabilidade. Vamos pensar no bem. Pensamento é energia. Energia não se cria nem se destrói. Logo, todo bom pensamento é uma energia que encontrará diferentes receptores e será transformada, quem sabe, numa faísca de felicidade para alguém, num bom momento, num contentamento, numa alegria íntima que surge muitas vezes sem sabermos por quê. E por isso hoje nós, à distância, também estamos trocando energia. E é por isso que ao final sempre agradeço as boas energias que me são enviadas. E por isso termino uma palestra mais descansado quando a comecei, porque sei que todas aquelas pessoas que neste momento estão em harmonia com os nossos pensamentos, estão nos desejando o bem, porque o natural no ser humano é ser bom. O bem nos faz bem. As boas vibrações alimentam bem nossas células. As pessoas raivosas têm enorme probabilidade de sérios problemas cardiovasculares. Não significando que não possa acontecer nos dois lados, mas é estatístico. É caso de maioria. É o estudo dos grandes números. Então vamos procurar sempre cultivar o bem, com inteligência, com harmonia, com essa capacidade de amar, que encurta as distâncias. O que teria um brasileiro a ver com portugueses separados por um continente, etc. e tal? O que temos a ver com todos os nossos irmãos? Porque a grande verdade é que existe uma só raça. E aí o preconceito ser ridículo. A raça humana. Nós temos 4 grupos sanguíneos. Nós podemos, de acordo com a compatibilidade, fazer transfusão. Não interessa se é amarelo, se é índio, se é branco. Não, isso não me interessa. Tem que ver somente o grupo. Nós não podemos receber transfusão de sangue de um tigre, de um leão, porque isso sim são outras raças. A raça humana é uma só e deve evoluir em conjunto. Características exteriores são coisas geradas por efeitos objetivos da natureza. Nosso espírito é único, é individual e está a realizar sua tarefa de evolução. Então, agradeço a todos essa oportunidade de servir, sempre à disposição dos queridos amigos e, quem sabe, breve, pessoalmente, podendo trocar então também essas vibrações fantásticas de um abraço. E agradeço então a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Querido professor, nós é que agradecemos do fundo do coração, em primeiro lugar à sua esposa e agora ao esposo. Obrigada por esta exposição que nos acalenta o coração, que nos traz tanto conhecimento e que nos traz esta amizade e que muito prazer nos irá dar quando conseguirmos o nosso encontro físico. Nos dá tanto para refletir. Muita reflexão, muita reflexão.
Agradecemos a todos quanto nos acompanharam e tivemos aqui 3 participações que estão visíveis. Obrigada a todos. Queria só fazer aqui um apontamento, foi uma riqueza, é sempre uma riqueza de conteúdo tão grande que é muito difícil pegar aqui em qualquer coisa. Eu gostaria só daquele apontamento rápido e simples, porque nos toca a todos, espíritas, não espíritas, com consciência, sem consciência da vertente espiritual, é quando estamos a ver o noticiário. A diferença entre o acesso ao conhecimento e o nosso envolvimento. Acho que está claro, sucinto e que basta refletirmos de uma forma simples, rápida e nós percebemos. Uma coisa é estarmos informados, a outra coisa é participarmos e ainda irmos aumentar esta energia. Perfeito, exatamente. Adorei. Acho que adorámos todos, não é? Depois eu estava a ouvi-lo e estava a pensar que o caso da evangelização infantil-juvenil, as crianças e jovens que adentram na vida com esta postura, elas vão já com o barco desamarrado. Sim. Elas, quando ouvirem a voz do porta à corda, elas sabem o que estão a ouvir, porque elas identificam. Elas não precisam de fazer a triagem que nós ainda fazemos. Então, todo o planeta irá ser beneficiado com essa situação. É realmente uma valia. E o quanto nós temos tanto a aprender ainda sobre nós, sobre Deus e sobre o funcionamento das leis divinas e do universo. Às vezes nós fazemos julgamentos muito simplistas. Uma pessoa morreu com um tiro é porque matou alguém na outra vida. No plano espiritual tem muito mais riqueza para fazer essa cobrança. E aí existe um grande erro, um paradoxo. A matou B. Na próxima encarnação, A deverá ser morto por alguém. Então vamos aumentar os débitos desse alguém que vai matar o A. Ou ele está a serviço de Deus. Então são coisas que nós não temos condições de julgar. Por isso nós dizemos inteligência suprema, não inteligência limitada quanto a nós. Então não sabemos quais os planos, quais os caminhos criados pela espiritualidade, mas sabemos sim que são caminhos que envolvem exclusivamente a prática do bem. Não há ninguém obrigado a praticar o mal, a prejudicar outro. Isso não existe. Que lindo. Todos estamos na luz e devemos criar a luz. Muito bem. Querido amigo, posso pedir-lhe para fazer uma prece de encerramento e despedirmos até ao nosso próximo encontro? Muito obrigada. Bem-haja. Bem-haja. Senhor Jesus, abençoa nessa hora todas essas pessoas que estiveram conosco, seus familiares, que possam todos receber neste momento a iluminação espiritual para seguir o seu caminho. Que os espíritos protetores, nossos queridos guias que estiveram conosco, recebam o nosso agradecimento e esperamos ter a possibilidade de poder fazer nossa parte para contar sempre com essa maravilhosa proteção espiritual. Que Jesus nos abençoe, ilumine nossos caminhos e que nós saibamos trilhá-los sempre com muito amor em nosso coração. Que assim seja. Muito obrigada. Tudo de bom. Aí em casa, para a semana a mais. E não se esqueçam, vão às casas espíritas, que nós temos sempre muito a aprender em conjunto. Exatamente. Obrigada a todos. Obrigada, querida amiga. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Bem-haja. Bem-haja.